Boa tarde, pessoal, povo amado de Deus. Pessoal, quem está acostumado aqui, né, com o canal, quem é inscrito, quem acompanha os vídeos, né, quem tem visto as lives, sabe que eu falei, se eu não me engano, na live passada, no sábado, eu falei que eu viria aqui uma vez por semana trazer algo da parte de Deus para todos que fazem parte do canal, né? Como eu estava falando, hoje cedo, se eu não me engano, eu já fiz uma live, e eu estava falando que sobre o que eu vou trazer, o que é o nicho do canal Dia a Dia com Nise e Rogério. Aí eu falei, inclusive, que o nicho é o quê? O nicho é falar sobre a vida cotidiana aqui do sítio, né? Falar sobre as viagens que nós vamos fazer, eu e minha esposa, e falar também sobre a palavra de Deus, né? Porque nós somos servos, não nos envergonhamos disso, né? Então eu sempre vou trazer algo aqui da parte do Senhor quando Deus tocar em meu coração. A palavra de hoje, pessoal, ela se encontra, vou deixar aqui para que eu não vou nem ficar falando muito do canal, porque eu falei que quando eu viesse para trazer algo da parte do Senhor, eu ia falar somente a palavra de Deus. Então, para quem já sabe, eu já falei nos vídeos anteriores, já sabe que uma vez por semana vai ter algo da parte de Deus aqui. Para você que gosta, eu creio que vai edificar a tua vida. A palavra do Senhor se encontra hoje. Eu estava deitada, meditando, conversando com Deus, e me veio a palavra nardo, né? Apareceu para mim a palavra nardo. E a gente sabe, né, o que é o nardo, a gente conhece várias passagens bíblicas, né, que fala sobre nardo. Fala sobre nardo em Mateus, em Marcos, em João, né, nos evangelhos, né, fala sobre o nardo. Então, eu quero ler duas passagens bíblicas aqui para vocês, tá? A primeira, ela se encontra em Marcos capítulo 14. Vocês não reparem não, pessoal, porque vez ou outra vai ficar escuro. Eu tô na minha varanda na parte da frente e vez ou outra vai ficar escuro ali atrás, né? Porque o sol tá indo e voltando, aí fica meio escuro mesmo, tá? Mas eu acredito que tá dando para vocês ver direitinho aí. Então, eu vou ler primeiro em Marcos, tá? Não repara também meu óculos, não. Eu tenho meu óculos de perninha, mas eu gosto muito desse daqui, que ele me dá mais visão para ler claramente a palavra do Senhor que se encontra aqui comigo, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Ó. Tá? A Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor se encontra em Marcos, vou ler primeiro Marcos capítulo 14, tá? Versículo 3, que fala o jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, Jesus, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Então, esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E a outra passagem, pessoal, se encontra... Eu já vou ler a outra passagem. Ela tem o mesmo significado, praticamente as mesmas letras, mas eu vou explicar para vocês por que eu estou lendo as duas passagens bíblicas. Se encontra em João, capítulo 12, tá? Eu vou ler do versículo 1
ao 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Na verdade, eu acabei lendo até o versículo 9, pessoal. Vocês observam que eu li duas passagens bíblicas, né? Uma no livro de Marcos, capítulo 14, e outra no livro de João, capítulo 12. E as duas passagens bíblicas falam sobre o nardo. Pessoal, o que eu quero trazer para vocês no dia de hoje? O que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, pessoal, sobre essa passagem bíblica? O perfume nardo. Nardo não era algo comum, né? O nardo, ele era uma planta que ele crescia. O nardo era uma planta rara que crescia nos altos do Himalaia, tá? Distante da terra de Israel. Então, para chegar até lá, até o lugar que crescia essa planta, era uma jornada cara, difícil e demorada. Mas não bastava só, não era você chegar lá e simplesmente... Nós sabemos que o bom perfume, ele é exalado das flores, né? Você chega ali, você colhe a flor e você faz o processo todo e dali é exalado um bom perfume. Dali se extrai uma boa fragrância. Mas o nardo, o bom perfume dele, ele era extraído da raiz. Não era da flor, era da raiz. Olha que interessante. O que mais me chamou a atenção ao pesquisar sobre essa palavra. O nardo, o perfume dele, o perfume nardo, ele era extraído da raiz, não da flor. Então, já era difícil para você chegar até lá, né? É uma planta asiática. Já era difícil para você chegar até lá. Chegando lá, você não pegava a flor e já descia, né? E a gente sabe que os Himalaias é lugar alto. Você não pegava a flor e descia com a florzinha bonitinha, né? Para você poder extrair a fragrância e dali você ter o seu perfume. Não. Você tinha que colher a raiz, esmagá-la, moê-la, pressioná-la até liberar o óleo puro e perfumado do nardo. Nós sabemos que um bom perfume, quando você compra um perfume, eu, por exemplo, não gosto de perfume barato. Se for para ter perfume barato, eu prefiro tomar meu banho com sabonete, passar os hidratantes e pronto, acabou. Me desculpe, pessoal, vou explicar a vocês por quê. Você compra um perfume barato, com o mesmo nome de um perfume caro. Vou dar um exemplo. Eu não vou falar nome de perfume aqui, porque eu acho que pode dar direitos autorais. E esse vídeo vai para o YouTube, também para o meu canal no YouTube. Você compra um perfume barato com o mesmo nome do perfume caro. Mas aí você compra esse daqui, que ele tá baratinho, né? Ele tá na promoção. Eu vou te vender ele caro. Você vai passar ele e ele vai ficar pouco tempo. Você vai passar ele, vai passar uns minutos, já absorveu. Pouco tempo. Aí você compra o mesmo perfume com o mesmo nome, mas de um valor mais caro, ou seja, original.
ele vai durar muito mais. Eu falo porque eu tenho. Então, o que acontece? O nardo, ele era uma planta que era preciso esmagar, moer, até liberar um óleo puro e perfumado. Sem o esmagamento, não tinha fragrância. Por isso que o nardo era tão caro, porque você tinha que... O processo de você ter que subir lá nos altos do Himalaia, tá? Não era a flor que você ia colher a raiz, você ia ter que arrancar a raiz, pressionar, moer e esmagar. E é exatamente aqui que Deus ele vai falar conosco. Tá bom, pessoal? Você que está aí do outro lado e sente o peso do processo, você sente que parece que a sua vida está sendo esmagada pelas circunstâncias. Você que está sentindo pressionada ou pressionado por dores, incompreensões e perdas, é nesse lugar que a fragrância da sua vida começa a ser liberada. É aí que começa a ser liberado a fragrância da sua vida. É aí que começa a ser liberado o bom perfume da sua vida. A gente observa que Maria, ao derramar, a gente observou aqui, né? Ela derramando o nardo aos pés do Senhor, né? A gente tá vendo aqui, ó. No capítulo de Marcos 14 e versículo 3. Versículo 3 em diante. Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Aí a gente vai ver lá em João que Maria não é a mesma Maria, tá, pessoal? A Maria aqui é a Maria pecadora. A Maria lá, não é que ela não tinha pecados, mas era Maria, irmã de Lázaro, tá? Tudo no mesmo lugar. Betânia, já vou falar por quê também. Lá, ela lava os pés de Jesus. Vou até passar aqui para vocês, para poder ler novamente para vocês, ó. João, capítulo 12 e versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Aqui Maria, irmã de Lázaro, ela ungiu os pés de Jesus. Aqui Maria, a pecadora, ela derramou sobre a cabeça. Ou seja, as duas pessoas diferentes, teve a mesma adoração. A mesma adoração. Uma, ela derramou o nardo aos pés e a outra sobre a cabeça. Você carrega dentro de você um tesouro que só é revelado quando o vaso é quebrado. A gente observa que em Marcos, capítulo 14, Maria, ela quebrou o vaso e ele foi derramado sobre a cabeça. Ela quebrou. Para que aquele perfume fosse exalado, Maria lá, ela derramou. Para que aquele perfume fosse exalado, o de Maria, pecadora, precisou que o vaso fosse quebrado. Então, o que acontece? Aqui, a adoração é quando o vaso é quebrado. O vaso é quebrado, o nardo é derramado sobre a cabeça. Quando você aceita ser quebrado, quando você aceita ser quebrantado pela palavra do Senhor, algo diferente acontece. Quando você se derrama aos pés de Jesus, como Maria, irmã de Lázaro, e lavou os pés dele com aquilo que ela tinha de mais precioso, algo acontece diferente dentro de você, tá bom? Isso só para você poder entender o que é que eu quero dizer. Pessoal, muitas vezes, para se exalar um bom perfume, é preciso ser esmagado. É preciso a gente passar um processo, é preciso a gente passar dores.
É preciso a gente ser moído. É preciso a gente ser pressionado. Muitas das vezes, para se exalar um bom perfume, é preciso ser esmagado. Você observa Jesus, homem perfeito na terra, mas filho de Deus no céu, sem pecado algum. Ele foi esmagado, tá? Ao sofrer todo aquele processo, para hoje ser o bom perfume que todos querem exalar. Então, como eu disse, a gente sabe que o nardo é uma planta natural, crescia no Himalaia, veio das montanhas, veio do alto. Maria, ao trazer aquele perfume, com certeza, as duas Maria, elas pagaram um preço alto para adquirir aquele perfume. E hoje, conjecturando para nossa adoração, o que nós estamos fazendo para dar o melhor de nós para Deus? O que nós estamos fazendo para dar o melhor de nós para Deus? Hein, pessoal? O que a gente está fazendo? Eu pergunto para mim primeiro, porque a palavra veio para mim, e eu costumo dizer que primeiro vem a carne, primeiro ela cai na panela, né? Eu pergunto primeiro para mim, o que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de bom da parte de Deus, porque de mim não tem nada bom, nós somos pecadores, né? O que nós estamos fazendo para exalar o bom perfume de Cristo, hein? Qual tem sido a nossa adoração? Qual tem sido a sua adoração? Pode ter certeza, eu vou te deixar uma palavra final. Se você está sendo esmagado ou esmagada, se você está sendo moído ou moída, pode ter certeza, se mesmo assim você está confiando em Deus, lá na frente você vai exalar o bom perfume. Aprende uma coisa, pessoal. Muitas pessoas se julgam superiores, melhores do que as outras. O bom perfume, ele sempre vem de pequenos frascos. Eu citei agora há pouco, né? Que o perfume que tem um preço mais caro e o outro um preço mais barato, mas ambos com o mesmo nome. O mais caro você vai passar, com certeza a fragrância vai ficar, vai exalar. Onde você chegar, todos vão sentir que você chegou. Queira que onde quer que você chegue, alguém sinta algo de bom, não vindo de você, mas de Deus. Agora, um perfume que tem o mesmo nome, mais barato, você vai passar daqui a pouco, já não tem cheiro de mais nada. É melhor nem ter. Se você está passando pelo esmagamento, pelo moedor, e mesmo assim você está de pé confiante, você está de pé adorando, você está de pé confiando em Deus, lá na frente, se prepare para exalar um bom perfume. Fique com essa palavra e que a paz do Senhor Jesus cubra a sua vida. Amém?